Cortes na ciência. Antivacina. Cortes na educação. Fake news. Poluição. Extinção de espécies. Agrotóxicos. Desmatamento. Sério, Sapiens? Fala, Sapiens! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério, Sapiens? Eu sou podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou o Renan. E eu sou o Will, mais uma vez de volta. Esqueci quantas vezes já. E hoje a gente conta com uma participação super, hiper, mega especial, né? Oi, galera, eu sou o Flávio, do podcast Biologismo. Agradeço mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui mais uma vez, segunda vez já minha aqui no Sério Sapiens, é um prazer, um privilégio para mim estar participando do podcast. Sim, Flávio, o biologismo, quando a gente estava começando o podcast, eles já deram uma super força pra gente, né? A gente já faz aquele jabá de corram lá escutar o episódio. É o episódio 9, talvez, é lá do comecinho, né? 2020, talvez? É um episódio sobre a podosfera mesmo. Finalzinho de 2020. Então corram lá escutar, que é um episódio bem bacana. É com o biologismo e com o Desabraçando Árvores, que ficou super massa. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, a gente tem os recadinhos de costumes, né? Então sigam a gente nas redes sociais. Sigam também o Biologismo. O pessoal faz um trabalho muito foda de divulgação científica, com aquele humor que a gente precisa, né? E facilita muito a transmissão do conhecimento que a gente quer conversar sobre. E a gente vai falar sobre também as arrecadações. Isso, galera. É bem importante, a gente acaba frisando isso porque nós desenvolvemos um trabalho voluntário, né? E aí sempre que vocês conseguem ajudar, nem que seja com R$1, 50 centavos, aquele dinheirinho do café, a gente consegue adquirir equipamentos para melhor trazer um trabalho mais interessante, com melhor qualidade para vocês. É isso aí, né? Colhem no nosso Instagram, que lá tem as instruções para fazer o Pix pra gente. Qualquer valor é muito bem-vindo. Se puderem, também vão lá no Biologismo, que eles também estão precisando de uma ajuda, né? Para continuar a fazer a divulgação científica, a levar assuntos para vocês. E a gente pode falar por eles que não é fácil fazer esse trabalho de maneira independente, não é mesmo? Isso aí, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Sim. E mesmo se não puderem dar aquela ajudinha monetária, não esquece de dar um joinha, interagir com os nossos posts, que isso ajuda bastante também a crescer o nosso trabalho. Não esquece de mandar para os amiguinhos também. Aquela coisa, falem da gente, falem com os amigos, com a família, com os namorados, crush, falem com todo mundo. Então, bora pro episódio? Não esqueci de nada? Acredito que não, se esquecer depois a gente lembra. É isso aí, edição que se vire. A edição tá aqui presente hoje. Bom, gente, pode até parecer uma quebra no ritmo dos episódios que a gente vier vindo, né? Vier fazendo, de falar sobre política, sobre um monte de coisa, isso e aquilo. E esse episódio eu prometo que vai ser mais leve, vai ser bem mais leve. Será? A gente não se aguenta, a gente já sabe bem. Não, vai ser, confia. O que vai ser o episódio de hoje, então? Bom, vocês devem já ver pelo título, né? A gente vai falar sobre as espécies fantásticas. Sobre a gente vai acabar falando sobre nerdice aqui, né? Eu tenho certeza que vários de vocês têm algum desenho, algum filme que vocês adoram, que tem, assim, como filme preferido, seja de agora ou seja da infância, e que ali tem algum animal fofinho, pode ser, sei lá, o peixe palhaço do Procurando Nemo, o gato de botas do Shrek, mas que esse filme, ele te impactou de uma maneira que você carrega para a vida toda, né?
E a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o impacto que esses filmes, essas animações, essas mídias têm sobre as pessoas. É, a gente tem até já tem alguns estudos que falam que essas produções, elas podem incentivar o consumo ou diminuir o consumo, pode impactar na formação de ideias, no estilo de vida das pessoas, e a gente vai pensar aqui hoje sobre como isso pode essas produções poderiam ser usadas para falar sobre o meio ambiente, sobre biologia, sobre ciências, falar sobre como elas impactam, sei lá, sobre conhecer mais sobre alguma espécie ou não, sobre ter uma espécie vilã, né. É. Além de trazer alguns benefícios e também alguns malefícios que alguma dessas produções podem trazer. A gente sabe que não é tudo tão claro como pode parecer. Sim, não é tudo tão claro, não é tudo tão exato como, sei lá, muitas vezes os biólogos querem que sejam, né, eu acho que é a gente vai falar sobre os 2 lados da moeda. Então, a gente como a gente já falou, a gente tem essas produções que elas, hã, focando aqui mais no primeiro momento, a gente vai focar mais no nas produções da Disney, que elas são voltadas para um público infantil, muito embora não seja só o público infantil que consuma essas mídias, né. Pois é, até hoje eu tô lá assistindo Moana ou outros outros. Sim. O Flávio tá quietinho ali, mas eu tenho certeza também que ele é desses. Certeza. Disney, né? Pixar, né? Antes da Pixar se tornar parte Sim. da Disney, saía muito filme, né? Nessa linha aí, né? Rio, Vida de Inseto, né? Tem Uhum. alguns aí Procurando Nemo e tal, né? E como o Renan falou, não é só a criançada que gosta, né? Até o Rio, quando eu fui no cinema assistir, né? O primeiro filme do Rio. E eu acho que os únicos adultos que estavam desacompanhados de crianças lá era eu e minha esposa, né? Sim. O papel se inverteu, em vez de o adulto desacompanhado. Exatamente. Mas, pô, é legal demais, né, cara? Tipo, é uma coisa que acompanha a gente desde a nossa infância, né? Aliás, da infância dos nossos pais, né? Dos avós, talvez nem tanto, porque eles não tinham, né, tanto acesso à televisão, cinema, essas coisas. Mas essas produções com animais em foco são coisas de várias décadas atrás, né? Tá sempre Sim, sim. presente no nosso dia a dia, né? Uhum. E hoje eu acho que mais do que nunca, porque hoje facilitou muito esse acesso a essas produções, né. A gente tem vários serviços de streaming aí, que a gente não vai falar o nome porque eles não patrocinam a gente, mas se quiserem patrocinar, estamos aqui, certo? Arroba Sérgio Sapiens, segue É. nós. Mas, putz, se pegar a nossa geração, já mostrando a idade, né, já denunciando a idade, a gente é de uma época que a gente tinha que ir no cinema, a gente tinha que comprar um VHS, um DVD. Hoje é só colocar ali rapidinho, 5 minutos já tá assistindo, né. Agora que você falou de comprar um VHS, lembrou na infância. Quando meus pais compraram um VHS na época, a primeira fita cassete que eu lembro de ter assistido foi exatamente o Rei Leão. Aí imagina quantas vezes por dia eu não ficava assistindo. Sabia as falas todas de cor. Fita verde do Rei Leão, né? Eu ia Exato. eu ia falar exatamente isso, porque eu tenho aqui do meu lado, inclusive eu já devo ter postado, na hora que sair esse episódio, já devo ter postado nas redes do Sapiens, mas eu tenho essa fita VHS verde do Rei Leão, tá aqui do lado. E eu fui um desses que, tipo, cara, acabou de assistir o Rei Leão, tinha que colocar de volta do começo pra eu assistir de novo em sequência, porque eu era fissurado no Rei Leão. E isso me impactou, né, eu acho que com vocês também deve ter impactado, nem que seja, sei lá, gostar dos bichos, gostar de leão. Hum. Hum. Ainda mais porque em várias dessas produções, muitas espécies, você só tem contato através por elas, ainda mais naquela época, que não, a internet era para bem poucas pessoas, raras pessoas, na verdade. Então, às vezes, é um primeiro contato com uma espécie que você nunca tinha visto na vida ou não conhecia,
Não é tipo uma criança que tá naquela fase de descobrir, de curiosidade. E, Exatamente. Pode e falar. na época foi. Desculpa. Na época foi uma febre, né, cara? Rei Leão. Eu fui no cinema assistir também, eu era bem pequeno, assim. Eu não lembro que ano que foi lançado, mas eu era moleque, né? E fui assistir no cinema também, mas eu lembro que virou uma febre na época, cara. Tinha até joguinho de computador, os computador da maioria da galera, aquele monitor preto e branco e tal. Aí era um monte de disquete para instalar o Nossa, jogo, né? disquete pra instalar. Aí É, Mais denunciamos uma a vez idade. entregamos a idade. já nem escondo mais. Mas foi uma febre, cara, e realmente esse lance de um primeiro contato ali, talvez um primeiro contato, né, para nossa geração, para muitas pessoas com uma fauna diferente da nossa, né, mesmo que seja em desenho ali e tal, ver aquele lance das savanas e tal, acho que ajudou a despertar um interesse pela biologia, pelos animais em muita gente, né? Uhum. Eu posso falar por mim que eu, cara, eu sou biólogo hoje muito pelas produções que eu vi, né? Pelo trabalho que teve em cima dessas produções. E por ter assistido tanto o Rei Leão, com toda certeza impactou muito eu ter esse desejo de ter um contato com animais, sabe? De certa forma, proteger. E procurando, pesquisando para esse episódio, encontrei vários artigos que falavam sobre o uso dessas produções nas escolas, né? E sobre o Rei Leão especificamente, eles levantam esses pontos, né? Que tipo, é o primeiro contato com a savana africana. Que aqui no Brasil a gente tem um paralelo, que seria o Cerrado, né? Mas ainda assim, tipo, savana africana é bem diferente do que a maioria das pessoas vão ver ao longo das suas vidas, né? É ali que elas vão conhecer um leão, vão conhecer o suricate, o javali, toda a diversidade de espécies que podem ter ali. E tem até temas mais profundos que eu admito que até ler esse artigo eu não lembrava, que é sobre a resiliência, resistência ambiental. Que não sei se vocês lembram, mas que em dado momento do filme acaba mostrando que as hienas, a população de hienas está aumentando e isso está tendo vários impactos no ambiente. Entre eles a falta de comida, né? Tá aí um ponto que eu não tinha me tocado até então. É, Aí, ó. Eu também não tinha pensado nisso também. Décadas depois e aprendendo ainda sumo com um filme desse. sim, a minha cabeça, na hora que eu li isso, foi só aquele meme do carinha com a cabeça explodindo assim. Psh. E é muito um tema que, cara, trabalhar a resistência ambiental, os impactos ambientais com uma criança, fica muito mais fácil a partir desse filme, né? Então, eu queria aproveitar esse gancho, né, que o Renan falou, da questão das crianças, dessa facilidade de trabalhar isso, né, explorar essa afetividade que elas criam com os desenhos e tal. Que eu me lembro de uma vez que eu fui num zoológico, acho que foi até o zoológico de São Paulo, e tinha um suricate lá, né, num recinto ali, aliás, vários, né, e acho que isso foi por volta de 2008, se eu não me engano. E a criançada, na hora que viu o bicho, ficou toda louca, né? Gritando, o timão e tal. Uhum. E ainda era uma época que o Rei Leão não estava tão em alta, né? Eu não sei se tinha saído alguma coisa por perto ali, né? Mas para aquela geração, assim, não era tanto novidade. Mesmo assim, foi uma coisa que atiçou as crianças, né? Deixou as crianças bem, né, animadas e tal, com o bicho e tal. Então, acho que essa questão é fácil facilita, né? Não é que é fácil, mas facilita, né? Para você trabalhar justamente essa questão da preservação, né? Falar, então, esse aqui é o timão, né? Do filme lá, e a gente tem que ajudar a preservar. E criança abraça muito essas ideias ecológicas, né, cara, ambientais. Então, acho que é uma ferramenta bem importante, assim, os desenhos, os filmes, para incutir esse pensamento mesmo, né? Fortalecer esse pensamento nas crianças, né? Sim. Eu vou passar um pouco de vergonha. Não sei se é vergonha, né? Mas
Vocês chegaram a assistir aquele filme da Sandy Júnior? Nossa, como que chama? Aquária. Vocês lembram desse filme? Nossa, aí eu vou ficar te devendo. Eu tô ligado, mas nunca assisti. Então, eu lembro de ter assistido na escola isso. Eu lembro que eu fiquei chocado com o fato que, tipo, no filme num futuro que não tem mais água, tipo, líquida, é super raro, sabe? É uma vibe meio Duna, assim, sabe? Só que nos padrões, tipo, brasileiros, década de começo dos anos 2000, assim. Só que, assim, apesar de tô fazendo essa zoeira em cima, que, tipo, não era uma obra de arte, mas serviu muito pra dar aquele toque, trabalhar com as crianças de, tipo, ó, problemas ambientais estão aí, sabe? E muito do que é tratado foi discutido em cima desse filme, a gente está vendo hoje, né? Tipo, mudanças climáticas, tal. E tem muito nos filmes, uma coisa que acaba acontecendo, puxei a Aquária por causa do que o Flávio falou, mas já meio que indo para outros cantos, né? Tem a questão da licença poética, Uhum. que, putz, eu lembro de vários filmes que eu assisti, tem esse Aquária, tem aquele 2012, ou não, 2012 ou aquele O Dia Depois do Amanhã, que mostra os efeitos das Ah, mudanças climáticas e tal, só que tipo. os dois, na verdade. Uhum. Agora eu não lembro qual exatamente, mas que tipo, no meio de Manhattan tem uma geleira, sabe? Ah, é o Dia Depois da Manhã, que ele mostra É. da mudança climática. Chegou num ponto, tipo, ao longo do filme você percebe que teve vários momentos que tiveram indício que ia acontecer. Aí a população, os caras foram deixando, até que chegou num ponto que foi tarde demais. Uhum. Mas esse tipo de filmes tem várias coisas que, quando a gente senta e estuda, a gente vê que não é exatamente daquele jeito que vai acontecer, né? Tipo, tem muita coisa que a gente não sabe ainda como vai acontecer. Essa é a questão. Mas tem essa licença poética que a gente tem que relevar, né? Que a mensagem do filme muitas vezes pode ser outra. E por que que eu tô falando tudo isso? Meu Deus, às vezes eu viajo muito. Eu queria puxar para a vida de inseto, que não sei se vocês lembram vocês chegaram a assistir, né? Sim. Às vezes eu E você confundo vida de inseto com a formiga Z, mas. Porque os dois têm a formiga no foco, mas continua. mas uma coisa que durante muito tempo também me deixou encucado é que as formigas ali, elas andavam que nem gente, tinham rostos meio que humanos assim, e elas tinham tipo braços e pernas, e beleza, eles não tinham tipo três pares de patas, que nem a gente vê no mundo real, né? E hoje eu entendo que é por causa dessa licença poética, que, tipo, questão é outra, né? Ali também é o primeiro contato que muita gente vai ter com formigas e, sei lá, eu trabalhei com formigas, né? Tipo, não com formigas, mas com insetos. Então, tipo, eu olhava eles na lupa e durante 4 anos eu olhei eles na lupa e poucas pessoas no Brasil ou no mundo vão ter essa experiência. Então, muita gente vai ver só na animação mesmo. E tudo bem se não ser exatamente que nem na vida real, ser tão acurado assim, né? Assim, esses filmes, desenhos, eles não têm essa obrigação, né, de ser preciso, né? E aí tem também a questão comercial, né, de ser um bicho mais bonitinho, que depois vai vender Uhum. boneco, a Mais imagem fofinho. vai viajar bastante, vai ser bastante utilizada, e tal. Mas é engraçado que esse ponto que você tocou, que as formigas têm só 4 membros, né? Um par de braços e um par de pernas, né? Que elas andam bípedes e tal. Mas tem outros personagens que são mais aproximados, assim, do real, né? O gafanhoto, ele tem as 6 pernas, né? Uhum. Sim. Embora, né, também ande bípede e tal, né? Aquele tatu de jardim, eles têm várias pernas também, né? Que são crustáceos, né? Terrestres.
Se eu não me engano, a aranha tem as 4 pares de pernas também. Mas ele, claro, tem toda a licença poética, tem, do ponto de vista científico, tem muitas falhas, né? Uhum. Mas acho que dá para passar um pano, né? para essas falhas. É isso, né? Tem muitas falhas, mas também tem vários acertos. Uhum. Não, que às vezes, exatamente como a gente comentou, o foco deles às vezes não era isso, tipo, ser algo exatamente focado na anatomia dos personagens, por exemplo. Essa antropomorfização, para deixar mais fofinho, que nem o Flávio comentou, deixar mais agradável para as pessoas, para as crianças principalmente assistirem e conseguirem acompanhar. Uhum. E para gerar essa aproximação, né? Tipo, que nem a gente falou, gera uma aproximação com certos personagens. Então, é uma coisa que eu vejo. Os principais, os protagonistas do filme, as formigas, elas são mais humanizadas. Então, tipo, elas vão ter duas pernas, 2 braços. Elas vão ter um rosto mais amigável, embora, assim, é um rosto humano. Formiga não sorri, que nem sorri no filme, né? Inclusive, tem a rainha do formigueiro, ela tem bochechas caídas, como se fosse uma idosa mesmo. E, assim, gera uma proximidade, sei lá, tipo, Uhum. Isso é com até... base. Hum? Perdão. Isso até facilita para uma criança, por exemplo, que não entende exatamente a questão de castas e tudo mais, ela já tem essa familiaridade. Tá, a Sim, minha família tem minha avó, meus pais, e aí vai acompanhando isso, e aí ela vê que, nossa, a rainha, ela tem esses traços de uma pessoa mais idosa, então, às vezes ela associa com a pessoa com mais sabedoria, uma pessoa que já ocupa um espaço mais importante, por assim dizer. sim. Eu ia falar isso, que essa licença poética meio que já serve como uma educação ambiental, uma divulgação científica, alguma coisa assim. Sei lá, no filme, se eu tô pegando aqui de memória, posso estar enganado, porque faz tempo que eu assisti, mas eu acho que as formigas que são as defensoras, elas são homens, são machos que tem uma vibe meio espartana, assim, sabe? De luta, sei lá. Você Enquanto. vê Hum, Você vê, no Memória também, ele já tem uma fisionomia mais troncuda, mais um físico mais, parece esses fisiculturistas. Acho sim. que era bem específico da época, Arnold Schwarzenegger e companhia. Então, eu É, acho que eles se beneficiaram dessa imagem para passar essa mensagem. tem todo um contexto da época, do momento que foi feito, né? Por quem foi feito, mas que no final das contas, se tiver alguém, um professor, um pai, sei lá, uma mãe que consiga entender essas nuances, dessa licença poética, na conversa com os seus filhos ou com as crianças, cara, tem muita coisa que dá para tirar. Toda essa relação, tipo, as castas das formigas, a organização das formigas, até no que tá errado no filme, tipo, na vida real, provavelmente as formigas que estariam correndo atrás dos gafanhotos, né? Que se for se defender, eu apostaria muito mais nas formigas, devido ao número muito maior delas. Só que é isso, tipo, cara, são produções, Vida de Inseto, especificamente, é uma produção tão rica, tão foda, que vale a pena a gente revisitar, né? Eu tô planejando revisitar, assistir de novo. Sem dúvida. Mano, assisto demais, cara. Já perdi as contas de quantas vezes já assisti esse filme. É muito bom. E ele tem, embora tenha essa questão das licenças poéticas, ele tem muitos ensinamentos, né? Muitas coisas acertadas ali, né? E ainda, só para fazer um comentário de que você comentou lá atrás do filme do Sandy Júnior e tal, né? Você comentou, não é nenhuma obra de arte e tal, mas ele passa uma mensagem, né? E eu acho que o Uhum, mais importante é isso, né? Ele deixar a mensagem, né? Mesmo que não seja uma coisa espetacular, assim, se ele deixou a mensagem, acho que ele já cumpriu uma parte do papel ali, né? Além do entretenimento, né? sim.
E Sandy Júnior, se vocês estiverem escutando, não levem a mal da parte que eu falei que não é uma obra de arte, tá? É assim, adoro vocês. E é isso. Mas aí a gente pode também expandir, né? Sair das obras da Disney. Que assim, se a gente poderia fazer um episódio só de Disney, que tem várias produções ali que são fantásticas. Ah, tipo, só um que eu separei aqui, Wall-E. Cara, aquele filme, tipo, também toda a questão de como imaginar uma terra toda cheia de lixo, e a gente olha para certas ilhas que estão se formando no Pacífico, né? Tipo, eu acho que a Disney tem toda uma produção muito boa, muito forte em cima disso, que passa uma mensagem muito bem interessante para se trabalhar com as crianças, no ambiente escolar, no ambiente formal, mas também com adultos, fora desse ambiente formal, assim, com, sei lá, pessoas do EJA, talvez, ou até mesmo numa mesa de bar. De repente, um pai de família que tá lá. Você senta com ele, troca uma ideia do filme que a filha dele obrigou ele a assistir, e aí daí pode sair muita coisa interessante, sabe? Que inclusive vai impactar na sociedade, na vila onde ele vive. É. O Wall-E é uma produção bem interessante, porque ele pega faz uma crítica a várias questões sociais que a gente vive, sociais, econômicas, ecológicas, Uhum, tanto até do estilo de vida que nós seres humanos levamos, achando que o planeta pertence a nós, né? sim. E a gente tem o direito de escolher e despejar o nosso lixo. Você até comentou das ilhas no Pacífico, mas não precisa ir muito longe. Fica o questionamento para o ouvinte do seu lixo, para onde que ele vai? Grande maioria Uhum. dele não é nem reciclado, tá num aterro, sei lá, 2 quilômetros, 5 quilômetros da gente, só lá acumulando. né? É, a gente tem leis no Brasil que já deveriam estar. A gente já deveria ter implantado os aterros sanitários, que são uma maneira mais controlada de depositar nossos resíduos, né? Mas a realidade é que pelo Brasil todo a gente vê ainda muito os lixões a céu aberto, que são bem o cenário do Wall-E, que é aquela montanha de lixo que, tipo, tem o churume que sai daquele lixo, do lixo orgânico, que pode contaminar lençóis, pode contaminar rios, por aí vai. E é bem aquela montanha de lixo, né? E é uma coisa que a gente está atrasado. Essa lei dos aterros, se não me engano, foi lá para 2012, talvez. Uma década. É. Não lembro a data exata, mas depois a edição dá os pulos e põe aqui a data certa. Mas Faz. faz tempo que já devia ter sido Uhum. aplicado, né? Então isso dá um episódio todo sobre resíduos sólidos. Se vocês quiserem, depois vocês Hum. avisam, a gente tenta fazer. Eu tô vendo aqui que a lei é de 2010. Nossa. Hum. É. Mas, para não deixar o papo pesado, vamos falar de cultura nerd. Flávio, você tem proximidade assim com Star Wars, com sei lá, Star Trek? O que você tem a falar daqueles ETs que andam sobre duas pernas também? São bem humanos, assim, por, simplificando, né? Cara, Star Trek não. Acho que eu nunca nem assisti, pra falar a verdade. Mas Star Wars, sim. Star Wars já vi todos os filmes, assisti algumas séries também. Não sou dos mais fanáticos de saber todas as teorias, todos os nomes de todos os personagens e tal, mas gosto, sim. Acompanho. E tem muita influência também, né, cara? O universo Star Wars, ele se inspira em muita coisa, né? Da zoologia, da fauna mundial, assim, né? Sim, sim. Só a começar pelo um dos mais
icônicos, né, da trilogia clássica, que é o Jabba, né, que é baseado numa lesma. Uhum. Só que tem aquela coisa, tipo, cara, uma lesma e é uma lesma no deserto, que é no deserto de Tatooine. E sim, eu sou o Flávio não é dos mais fissurados. Eu adoro Star Wars, eu amo. Se pudesse, eu só respirava isso o dia todo. Mas entra nisso que a gente poderia trabalhar, né? Tipo, é uma cultura, uma série de filmes que ganhou o mundo todo. E ali a gente tem um vilão que é baseado numa lesma, que se a gente for pro mundo real, muitas vezes é tido como uma vilã também, Uhum. por ser uma questão de pragas e tal. Não faz parte da fofofauna, por assim É, dizer. É e por verdade. isso que é tido como um vilão, talvez. Uhum. Mas isso é bem recorrente no universo Star Wars. No geral, as pessoas, a maior parte dos personagens do bem, por assim dizer, bem e mal é algo bem complicado de definir, mas elas sempre têm características humanoides ou que se aproximam mais. Aí, quanto mais vilanesco, fora os casos específicos, como o Imperador, Darth Vader, Completamente Limitada, ele já pega algo mais selvagem, mais animalesco. Uhum, Desumaniza um pouco, né? sim. Exato. Acho que exatamente para passar essa mensagem, tipo, ó, isso aqui é um vilão. Aham. Fica fácil Ou, de reconhecer e tal. exato. É, então. Um grupo que apanha bastante com isso são os répteis, né? Que vira e Uhum. mexe, eles são o grupo favorito que entra como vilão. Tô lembrando aqui de cabeça do Alien versus Predador, Hum. né? Uhum. Mas tem vários outros exemplos que, sei lá, os dinossauros. Ah, é, Jurassic Park, pô, é, tem vários problemas ali que hoje não fazem mais sentido, que nem, não sei se você sabe, mas os dinossauros tinham penas, Sim. É, mas começando pelo nome do filme, na verdade. Isso que a gente já comentou no outro episódio, mas os dinossauros presentes no filme, pelo menos, não pertencem à Era Jurássica. senão do Cretáceo, né? Só que não é tão atrativo um título, Cretaceous Park, imagina. Cretaceous Park. É, assim, eu acho que seria questão de se acostumar, né? Porque Jurassic Park não é um nome muito convidativo. Mas sei lá, enfim, problemas da minha cabeça. Mas Mas ali. acho que o Jurássico, ele é até um pouco. Ele vira até expressão, né? Vira gíria, né? Tipo, nossa, esse professor meu é Jurássico, né? Tipo, ele Uhum. é muito velho na faculdade, ou coisa do tipo, assim, né? Mas virou Mas não mesmo. sei, de repente, se o Cretáceo tivesse no título do filme, se a expressão seria outra também, né? Mas é aí que tá. Será que a gente não passaria a usar o Cretáceo? Porque de qualquer forma, faz muito tempo que o Cretáceo acabou, né? É, faz tempo. Eu acho que é aquela coisa, de qualquer jeito, seria a questão de um filme, do filme, impactando na sociedade, mudando a nossa fala, né? Entrando como uma gíria. Então, na minha cabeça, tipo, independente. Tanto um como o outro, a gente ia gostar do mesmo jeito. Ah, sim. E aí Mas. influencia demais mesmo, né? Até em expressões do dia a dia mesmo. Você comentou do Alien, né? Do Alien versus Predador, e Uhum, o Alien também tem essa questão de ser influenciado pela fauna, né? Pela zoologia. Inclusive comentei isso no episódio do biologismo que a Thalita participou, né? Sobre uhum. vespas Vespas parasitoides. parasitoides. Uhum. É, o Alien ele foi inspirado nisso, né? Numa vespa parasitoide que eu aprendi isso numa aula de zoologia, inclusive, que a minha professora Magda na faculdade contou isso pra gente. Ela falou, aquele filme Alien e tal, aquele esquema do bicho comer a pessoa de dentro pra fora e tal, foi inspirado numa vespa parasitoide que tem esse comportamento, né? Sim. Então, mais um exemplo legal aí, né, pra esse... Só que ele também é um vilão, né? Assim como muitas vezes as vespas são tidas como vilão, né? É, Vespas. pois é. Na minha cabeça,
Nossa, eu confundi total. Na minha cabeça, o Alien vs Predador é baseado em répteis, mas é baseado em inseto, né? Mas é porque acho que foi a construção do personagem do bicho. Ele lembra muito um Uhum, reptiliano, por assim dizer. Ah, sim. A pele dele, a dentição e até a questão da cauda. Eles fizeram isso a quimera, assim, para dar mais susto na época. Inclusive, para a época, tem uns ótimos efeitos especiais. Tem mesmo. O Oitavo Passageiro é um filme incrível, né? eu ia falar isso. Até hoje é um filme muito bom pra se Ah, assistir. Mas o que você falou isso aí do vilão é bem interessante, que é das vezes vocês serem tomadas como vilão, sendo que na verdade elas fazem parte de um ciclo, que é o ciclo da vida, que pegou a referência. Mas nesse caso, muitas pessoas acabam optando por transformar esses animais em vilões, e isso acaba ficando muito preso na memória das pessoas. Eu lembro de um caso, um exemplo comigo, que de onde eu venho não tem cobra. Eu cresci hoje em dia com pavor, digamos assim, de cobra, por assistir os filmes, o filme do Samuel Jackson, das cobras no Uhum. avião, ou então todas as produções, Mowgli e tudo mais, com cobras como vilãs, como um bicho que taca o terror mesmo. Sem braço já que taca esse terror, imagina. é. Anaconda. Exato. Sim. Aí, hoje em dia eu admito que parte do meu medo é proveniente disso, que eu nunca tive esse contato assim. E para mim acabou ficando marcado na memória como um bicho aterrador. Uhum. E depois que isso está inserido, né, na pessoa ou na sociedade, é muito difícil de tirar, né? Da mesma forma que a gente falou que essas grandes produções influenciam, né, na cultura, e também influencia na parte negativa, né? Tem muitas obras aí que, embora eu até goste pela parte fictícia, né, um filme de suspense, são legais e tal, mas são grandes desserviços aí, né, para fauna, né? Acho que o maior exemplo disso é o Tubarão, né, do Spielberg, que é um filme que eu gosto pra caramba, mas é um puta de serviço, né, para o grupo dos animais, né, dos tubarões. Uhum. Aracnofobia também é outro filme que botou Sim. um pânico na galera na época, né? A aranha persegue a pessoa, né? Quer matar e tal. Uhum. E, pô, não tem nada disso, né? Na verdade, ela foge da gente o máximo que puder, a maioria delas, né? Não só aranha, maior parte dos bichos em si, no seu habitat natural, eles acabam evitando o ser humano. Evita o Exatamente. conflito, né? Eles só vão Exato. atacar quando não tem outra alternativa, né? É que Uhum. geralmente é o humano que tá lá fazendo o que não devia fazer, né? Pois é. E a questão dos acidentes com aranhas, por exemplo, a maioria acontece pro bicho tentando se defender, né? É realmente um Uhum. acidente, né? O cara Uhum. vai colocar um chinelo, uma bota, alguma coisa, o bicho tá lá, ela pica para se defender, né? Só Sim. que um filme desse aí, por exemplo, ele passa a imagem, Uhum. ele faz as pessoas associar o bicho a um bicho malvado. Tanto que é muito comum você escutar pessoas que não são da área falar, para que serve esse bicho, né? E é Nossa. uma frase muito engraçada, né, cara, de se perguntar, né? Bom, a gente como biólogo acha graça, né? Mas como assim, para que serve, né? Não é Ah, assim, né, eu cara? já, já Todo bicho tem choro na uma hora já. função, assim, né? Eu choro bastante porque mostra, pelo menos para mim, mostra como a gente ainda precisa avançar muito na questão da educação ambiental e de divulgação científica, né? Exatamente. Porque até mesmo esses filmes que têm essa pegada negativa, eu vejo que a gente pode mostrar eles, pode trabalhar em cima deles, sabe? Eu acho que é aquela questão de você causar emoções na pessoa e ela vai conseguir reter aquela informação muito mais fácil. Seja, Uhum. assim, uma informação boa ou ruim, mas, tipo, no final das contas é um lazer que ela tá passando, sabe? Então, no final das contas é algo bom. Porém, quando isso não é trabalhado, acontecem essas coisas mesmo. Eu, eu tenho pra mim que, por exemplo, o vida de inseto, eu nunca tive medo de nenhum inseto, nenhum.
nenhum artrópoda, porque foi um dos filmes que eu assisti bastante também quando era criança, né? Então, sei lá. E nele você tem 7 artrópodes desempenhando os 2 papéis, não é algo unilateral. Uhum. E uma coisa que acontece também, que é complicado, se por um lado a gente tem certos animais que são tidos como vilões, a gente tem o oposto, né? Que certas produções acabam mostrando algumas espécies como muito fofas, que a gente chama de fofofauna, né? Até de maneira pejorativa, assim. Mas, decorrência dessas obras, a gente acaba vendo o impacto nessas populações. O que que eu tô querendo dizer? Um exemplo, o filme do Procurando Nemo, que tinha lá o peixe palhaço, que era bonitinho e tal, procurando o filho, né? Não, era o pai procurando o filho. Isso. Só que depois do filme foi aquele sucesso e a gente viu uma explosão de famílias procurando um peixe palhaço para ter em casa, sabe? É. Procurando o Nemo, né? Infelizmente era isso mesmo, porque todo mundo dava o nome de Nemo e tipo, cara, beleza, vocês não têm criatividade, mas enfim. Nessa mesma pegada, a gente tem um filme que o Flávio citou mais acima, que é O Rio. Não Sim, foi o sim. objetivo deles, no caso, o objetivo foi totalmente contrário, mas por conta da galera, teve esse resultado, digamos, devastador. Que era a ideia do filme, do Rio, é mostrar esse problema de conservação da arara azul e de outras espécies, o efeito que teve. Todo mundo querendo ter um exemplar de arara azul. Aumentou o tráfico dessas espécies, o que gerou um grande problema ambiental. Levou até, Sim. acho que em alguns casos de extinção, ou próxima extinção em algumas localidades. Não tenho certeza agora. Uhum. Cara, isso é uma pena porque o filme teve exatamente a intenção oposta a essa, né? Porque é um filme que denuncia o tráfico de animais, né? Fala do problema do tráfico de animais, fala até do problema social que envolve isso, né? De pessoas em situação mais vulnerável sendo exploradas e explorando, né? O meio ambiente, a fauna, Uhum. tal, para ganhar uma grana ali. E fala do problema que traz para a biodiversidade, né? Para o ecossistema como um todo, né? O Rio 2 também tem essa questão do desmatamento, né? E pensar que teve um efeito oposto sei lá, cara, é desanimador, né? Sim. É, eu, nossa, eu fico pensando que, né, na tristeza que deve ser para quem está envolvido na produção, tal, que essas produções têm vários biólogos, várias pessoas ligadas a ONGs, ao ambiente, né? E ver o resultado oposto deve ser de partir o coração mesmo. Tipo Então, assim, Pô, desculpa, Renan, pode continuar aí. não, eu só queria dar aquele recado, né, que por mais fofo que um animal seja, ou por mais vilanesco, eu tô fazendo entre várias aspas aqui com a mão, né, com as mãos, mas o bicho, no final das contas, ele tá lá de boa, sabe? Ele tá tentando sobreviver e tal. Ele tem o papel dele no bioma como um todo, né? Ele tem os serviços ecossistêmicos e tal. Então, gente, por mais fofo, por mais feio que ele seja, deixa os bichos, não leva pra casa, não mata, só deixa ali, sabe? Só deixa. É. E a impressão que passa é que o pessoal que assistiu o filme não entendeu nada da mensagem, né? Porque o negócio está denunciando o problema de tirar o animal do ecossistema. E aí, quando você sai do cinema, sua vontade é ir lá e comprar um bicho para ter em casa, é sinal que você não entendeu nada, né? E me lembrou também agora, não sei nem se tem muito a ver, mas tem um pouco, né? Quando o Game of Thrones estava em alta, né? Que o pessoal Uhum. começou a comprar lobo, né? Começou Ai, a comprar Nossa. lobo para criar em uhum. casa, tal. E até o Castanhari fala naquela série dele lá que tem no serviço de streaming que não patrocina aqui, né? Então também não vou falar.
Mas se quiser patrocinar, a gente fala o nome, né? Exato. E ele comenta nessa sériezinha que ele fez, aí, que é bem legal, inclusive, essa questão que aconteceu da galera começar a comprar um monte de lobo, achando que era um cachorro que ia ter em casa e tal. Que era Aí o cara fácil ia de criar, trabalhar, né? deixava o lobo ali no sofá dele, e quando ele voltava em casa, o lobo queria matar o cara, né? Porque o bicho é territorialista e tal, não é um cachorro, né, cara? Então, Uhum. acho que é importante essa questão que você levantou da necessidade de uma educação ambiental para a população. De repente, poderia ser um assunto a ser mais discutido nas escolas, né, cara? Porque a gente precisa entender o lugar da fauna silvestre, né, dos animais silvestres, e que nem tudo é pet, né? Não dá para ficar tirando tudo para criar em casa, né? Sim. E caso alguém que esteja escutando esteja nessa situação de ter algum pet que não deveria ser pet, pelo amor de Deus, não solte em qualquer lugar, né? Porque que nem nesse exemplo que o Flávio deu, imagina você tá chegando perto da sua casa, assim, e tem um lobo lá porque alguém soltou ali perto, sabe? Nossa, isso é um grande problema mesmo, que É, espécies silvestres e tudo mais que acabam indo para. Eles têm locais, tem todo um procedimento, um estudo que a equipe especializada faz para conseguir fazer a reabilitação do animal para o ambiente dele. E muitas vezes acaba nem conseguindo porque a espécie já, sei lá, já passou por, tem alguma lesão ou alguma coisa assim, que ela não conseguiria sobreviver no seu ambiente natural. E aí ela acaba uhum. sendo encaminhada para locais de conservação ou até zoológicos para conseguir ter um estilo de vida melhor. Pois é. Então é isso, acho que a gente passou por várias obras, né? E se deixasse a gente ficava até amanhã. Eu sinto que eu não falei o suficiente de Star Wars. A gente faz um post depois, não seja por isso. Ou faz episódio 2 3 assim. Nem Sim, conversei, nem falei com o Flávio, mas já convidando ele para episódios futuros, né? Opa, bora. Sempre que vocês me convidar, eu topo. Mas eu acho que a mensagem que a gente quer passar é que a gente pode usar muito essas obras, esses essas animações, esses filmes ou até documentários. A gente nem chegou a falar sobre Discovery Channel e esses documentários de vida livre, né. Mas a gente pode usar eles contanto que haja uma orientação, né, porque, que nem a gente acabou de falar, pode ser que às vezes a pessoa nem não entendeu a mensagem do filme, acaba de ver ali: "Ah, vou comprar um leão". Ah, É. acabei de lembrar daquele caso do cara que tinha naja em Brasília e o Uhum. Butantan não tinha antídoto para naja, ele foi picado e vocês lembram daquele todo o rolê que foi, né. Sim. Então para evitar esses cenários, tal, a gente, tipo, cara, biólogos que estejam escutando a gente, se atentem para essas mídias e tentem incluir sei lá, na rotina de vocês, não sei se vocês derem aula, tentem conversar usando esses materiais que facilita, sabe? Seja com criança, seja com adulto, pessoas que não são da área, tentem procurar, tentem se aprofundar nesses assuntos, sabe? Porque é isso, tipo, são obras legais, são obras que divertem, mas a gente tem que tomar cuidado que nem tudo que tá ali é do jeito que exatamente é, e nem tudo que tá ali sei lá, acabei perdendo o fio da meada que o gato pulou aqui na janela. E acho que tem muita coisa, né, que dá pra gente pensar, assim, tem muito a se fazer pela biodiversidade mundial e tal, né? Eu acho interessante, a gente acabou não comentando, eu tinha
colocado aqui uma anotação, mas só para mencionar rapidamente aqui, tem muitas produções que conseguem fazer uso bem disso, né, de passar essa mensagem, né, disponibiliza ali o entretenimento do filme durante 1 hora e meia, mas no fim ainda coloca aquela mensagem, né? Foi o caso do Rio mesmo, que a gente comentou aqui, infelizmente acabou saindo um pouco pela culatra, óbvio que não foi a intenção deles, né? Mas também, acho que no Free Willy, se não me engano, também tinha Nossa, essa questão sim. de uma ativou mensagem no final memórias. do filme, né? Ainda na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, a FIFA elegeu o tatu bola, que é um animal da nossa fauna, né, como mascote, e isso ajudou a chamar a atenção ali para a necessidade de preservar o bicho e tal, né? Então, acho que essas são alternativas bem interessantes assim, para a gente alcançar o grande público, né, e chamar a atenção para isso, né? Sim. E para criar a próxima geração de biólogos, de ambientalistas, de pessoas preocupadas com o meio ambiente e dispostas a cuidar deles, né. Quando você é uma personalidade ou uma grande produtora, coisa assim, você tem um meio, um canal bem importante de transmissão de informação, de repasse dessa informação. Aí você acaba tendo uma responsabilidade ou uma oportunidade de fazer uma diferença no mundo em si. E isso é bem interessante, Uhum. que é nesse ponto que a gente entra na questão da divulgação científica atualmente. Cara, só sem querer prolongar muito, né? Se eu vou deixar o episódio de vocês gigante. Mas um outro exemplo que me lembrou também aqui foi o Leonardo DiCaprio, né, cara? Quando ele ganhou o Oscar ali pelo Regresso, ele aproveitou aquele momento que tinha uma grande expectativa dele ganhar o Oscar, né? E o mundo inteiro estava assistindo aquilo. Ele Uhum. aproveitou aquele momento para falar a questão das mudanças climáticas, né, cara? Bem lembrado. Foi difícil eles encontrarem um local com bastante gelo para gravar o filme e tal, e acho que foi um timing perfeito dele ali, né, cara? Uhum. Exato. Não, eu acho que o que a gente tem que ter em mente como divulgadores científicos, né, é que essas obras ou esses momentos, tipo, as personalidades que estão envolvidas em filmes e animações, elas acabam tendo um alcance que é tipo assim, a gente aqui no Brasil tá fazendo episódio sobre isso. E se a gente sair e for falar, sei lá, com alguém na Ásia, eles vão entender. Tipo, lá muito provavelmente tem essa. Eles assistiram o Rei Leão, talvez eles tenham assistido o Regresso, sabe? Se a gente for pra África, pra Europa, a gente consegue ter um solo em comum. Então, tipo, essas obras em si, elas são muito importantes e o trabalho que a gente faz em cima delas, seja aqui no Brasil, seja fora, quem consegue expandir muito além disso, né? É um trabalho extremamente importante, extremamente necessário, porque senão, se a gente deixa solto, pode ter várias interpretações, né? Sobre essas obras. Cada um pode ter uma visão, de repente, sei lá. Cara, onde eu moro tem muitas araras, então não faz falta, não tá em extinção. Não é bem assim, sabe? Sei lá, só um exemplo. Essa relatividade é complicado É, mesmo. então acho que é isso, né? Temos um episódio muito bom. Espero que vocês estejam gostando. A Espero gente que. acabou se empolgando um pouco aqui, se deixasse empolgado mais ainda. A gente foi comentando agora pro final que foi lembrando bastante coisa, uma coisa puxava a outra, se deixasse ficava até outro dia aqui. Em off, vocês provavelmente não vão escutar nossas digressões, Será? mas é aquilo que a gente falou antes. Se vocês quiserem, assim, uma parte 2, a gente convida vocês a irem lá no Insta do Sério Sapiens e no Insta do Biologismo. Fiquem fludando lá
nos comentários, quero mais um episódio, quero mais um episódio. E a gente analisa isso daí. Se vocês tiverem alguma dúvida também, alguma sugestão, a gente aceita. Vocês podem mandar mensagem. Qualquer momento que a gente tiver, qualquer tempinho, a gente dá um jeito de esclarecer a dúvida. Sim. Às vezes pode até acabar virando um post. Quem vai saber. E sigam o Biologismo lá. Eles fazem um trabalho sensacional e merecem todos os seguidores do mundo. Valeu, cara. Pô, obrigadão, Renan, obrigado, Will, pelo convite e também você comentou de talvez virar um post, já comentei com vocês, mas admiro muito o trabalho que vocês fazem nas redes sociais, aqui no podcast também. O profissionalismo de vocês é realmente admirável, vocês estão de parabéns. E, pô, não sei nem se eu tô atropelando aqui o roteiro, mas eu fico contente de ter sido chamado mais uma vez. Eu adoro falar de biologia, adoro ser convidado. Geralmente eu tô do outro lado, né? Tô apresentando, tô editando. E aí, só de brincadeira aqui, eu comentar como no podcast que eu participei essa semana, a parte boa de ser convidado é que eu não preciso editar o podcast. Essa parte o Will que se vira ali, ele que dá os pulos. Então. Porque dá um trabalho, hein? Eu que lute. Mas sobre atropelar aqui os roteiros, você pode ficar tranquilo que isso é de casa aqui. 2 participações aqui, já planejando as próximas. Daqui a pouco você tá editando junto com o Will, hein? É famoso, o Eggs também. Mas é isso então, sabe? A gente fica por aqui e até o próximo episódio, né? Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ter contribuído, nem que seja só um pouquinho para o dia de vocês. Não esquece de dar o like, comentar, enviar para todo mundo e clica no sininho para ficar sempre por dentro de qualquer atualização e post novo. E é isso. Um bom dia. Boa tarde. Uma boa noite e uma boa madrugada.